A câmera estava virada. Opa, boa noite. Opa, tudo bem? Tudo bem? Olha, ela já está chegando. Boa noite para todo mundo. A nossa convidada já está chegando. A gente estava muito ansiosa por essa segunda parte, que deixou gostinho de quero mais, né, Mari, da primeira vez. Todo mundo estava muito ansioso. É verdade. Olá, Opa, boa noite. boa noite. Tudo bem por aí? Liga novamente. Tudo bem. Estamos juntos aqui hoje de novo. Hoje nós vamos conversar sem interrupções, hein? Ah, a gente está muito feliz que deu certo. Aquele dia deixou gostinho de... E hoje a gente vai poder conversar mais sobre o dente, que não é o centro do universo. Exatamente. E aí, quem está aqui hoje, será que ficou pensando nisso ao longo desse tempo? Porque Ah, com certeza deixou uma pulga atrás da orelha, né? esse é o objetivo, né? É esse, Aham. porque a nossa profissão ela é muito linda, né? Ela é muito linda. E ela precisa ser vista com essa beleza que ela tem. E quando a gente centra o olhar, né, muito no dente, a gente perde muito da beleza que é e é da abrangência que tem a nossa profissão. Então, é muito relevante a gente virar um pouquinho esse olhar, né? E é uma profissão de muita responsabilidade também, não é? Porque assim, a gente tem que estudar muito, tem que ter muito respeito pelo paciente, muita honestidade também com os nossos procedimentos, as nossas intervenções, né? E eu acho que a gente não pode perder esse olhar, assim, É, de pesquisador, aguçado, em conhecer mais, em fazer o melhor pelo outro também. A humanidade também não pode ser perdida durante toda essa trajetória, né? claro. E essa semana eu não sei se vocês também receberam, porque correu muito nas mídias sociais um texto do Mondelli, não sei se vocês receberam, a respeito Uhum. não, do número de escolas de odontologia que nós temos. Só que esse texto dele, ele já estava defasado, sabe? Foi um texto que ele escreveu há mais tempo, alguém viu, começou a postar e aquilo vai viralizando, né? E o texto dele nos colocava como o terceiro país em número de faculdades de odontologia. Uhum. Só que agora nós já passamos para o primeiro. O Uhum. número de faculdades de odontologia que a gente tem só cresce. E isso é uma realidade muito triste, né? Muito triste, porque a gente não vê a qualidade crescendo na mesma proporção. Antes, pelo contrário, a gente tem uma curva exatamente inversa, né? Quanto mais o Sim. número de cursos, menos a gente tem qualidade na formação da odontologia. E aí o que, que acontece? Que eu acho que cai muito nisso que você acabou de falar, Paulo. O que, que acontece? Os profissionais começam a aceitar trabalhar por qualquer valor, porque o mercado Uhum. é saturado. Eles não têm condição de se capacitar, porque não estão conseguindo nem sobreviver, que dirá pagar um curso de capacitação para ir fundo em alguma área. Então, a gente tem uma minoria de nós que fica, né, sempre preocupado em estar melhorando a qualidade do trabalho que a gente oferece e uma gama enorme por uma série de motivos que não vem ao caso agora a gente discutir, trabalhando de maneira superficial, com um foco, eu nem diria no dente, com um foco na coroa do dente, Sim. Pior. É. e sem capacitação para ter nem esse foco. Então é muito triste. Eu acho que a hora que a gente vem aqui conversar, buscando, né, a valorização da nossa profissão e buscando mostrar para as pessoas a necessidade desse olhar ampliado, porque nós somos profissionais da saúde, né? E Uhum. tudo passa pela boca, tudo passa, Verdade. né? Uhum. Nós temos funções que são executadas pela boca
que são primordiais para a vida. Uhum. O deglutir, o sugar, né? Eu nem estou dizendo do mastigar, né? Porque o mastigar é uma função aprendida que pode ser desaprendida, mas o indivíduo ainda vai sobrevivendo. Mas eu, por exemplo, tive um pai que faleceu de Alzheimer, quer dizer, não deglutia mais, a coisa foi ficando. E depois, além de não deglutir, ele nem sugava mais, né? Porque antes sugava. Então, a pessoa regride a ponto de usar mamadeira. Uhum. Então, é muito relevante e importante a gente pensar nisso, né? Eu que sou da fisiologia, isso para mim é algo que todo mundo devia saber, assim, a ponta da língua, as funções da boca. E a gente está cansado de ver um monte de dentista aí que nem sabe quais são as funções da boca. Infelizmente, é. Uhum. Muito complicado isso, né? Porque às vezes só foca no elemento dentário, que é a questão daquele atendimento, daquele plano de tratamento, e não pensa no todo, né? É bem complicado isso. E para vocês, por exemplo, que lidam muito na odontopediatria, nós também da ortopedia funcional lidamos muito com a criança, né? Esse conhecimento das funções da boca, ele tinha que ser assim, o mais profundo possível, né? Sim. Uhum. Que o bebê ainda na vida intrauterina ele está desenvolvendo as funções do sistema estomatognático dele, que ele precisa Uhum. aprender a estar no ambiente intrauterino, porque a hora que ele mamar, que ele nascer, ele tem que estar apto a mamar. Então ele tem que Sim. estar apto a ordenhar o peito da mãe. A diferença entre sucção e ordenha. Isso é uma coisa que todo profissional tinha que saber, né? Sim. Uhum. Não só os odontopediatras ou os ortopedistas funcionais, mas todo profissional tinha que saber e não sabe, Uhum. né? Assim, parece que tem hora que você fala que está falando grego, né? E a pessoa, gente, nunca parei para pensar isso. Mas como? Você fez um curso de graduação em odontologia e não sabe que Uhum. pensa entre sucção e ordenha? O que é o movimento de ordenha? Qual a relevância desse movimento de ordenha? Aí fica aquelas discussões homéricas nas redes sociais a respeito de aleitamento materno, uma turma, né, que é muito focada e voltada e tal, e muito defensora, né, da livre demanda, que eu também sou. E a outra turma, não, mas tem mãe que não pode. Sim, mas nós não estamos falando disso. A gente não está falando da individualidade, nós estamos falando do global, né? Então é preciso Uhum. que as pessoas entendam a fisiologia para que elas compreendam a relevância da profissão delas, da prática, né, profissional de cada uma. É complexo, mas é um desafio. E e algumas demandas acabam surgindo assim como uma necessidade, tipo, no atacado, digamos assim, né? Por exemplo, a questão do frênulo lingual, né? Da frenectomia. Então, assim, de repente, os estudos voltaram para essa situação, e aí a gente vê muito sobrediagnóstico, né? Muito pique da linguinha sem necessidade, né? Porque às vezes as pessoas não sabem avaliar de maneira adequada, e a gente sabe a importância desse músculo, né? Nos estudos da ortopedia, da língua, né? A importância que ela tem, a relevância que ela tem. Fala pra gente da sua opinião em relação a isso, assim. É uma questão muito importante e Uhum. excelente. Bom, é preciso que a língua esteja apta a fazer os movimentos. Assim que o bebê nasce, tem que fazer os movimentos para que seja estabelecida aquela deglutição chamada infantil, né? Uhum. A infantil, ela se caracteriza pela sobreposição da língua ao rebordo inferior, a língua tem que estar lá, né? Então, não é que está errado, está certíssimo, a língua tem que estar lá para fazer a pega adequada no bico do peito da mãe, né? As pessoas também têm que disso, que não é para pegar no biquinho, é para pegar na areola,
né? Uhum. E as pessoas não sabem disso, né? E aí vem uma coisa atrás da outra, mas aí voltando para a questão da linguinha. Se essa linguinha tiver um freio curto, essa linguinha não vai conseguir sobrepor o rebordo inferior. Não conseguindo sobrepor o rebordo inferior, o movimento de pegada do bico do peito da mãe não vai ser adequado, vai Uhum. engolir mais ar, vai machucar mais o peito da mãe, e esse peito, então, não vai atingir o ideal que a gente quer, que é a permanência até quando essa criança queira, né? Que é o ideal que a gente preconiza, né? Bom, então, o que é preciso ser feito? Esse olhar do odontopediatra ou do ortopedista funcional ou do próprio pediatra treinado, porque aí a gente entra numa interface complexa, porque tem muito pediatra que fala, bobagem, tá pegando o peito, mas ele não observou a pega direito. Isso é comum na Uhum. pediatria. Eles não estão preparados. Aqueles que estão mais abertos, que lidam mais com aquelas profissionais da enfermagem e das doulas, que treinam, né, a amamentação, eles têm uma cabecinha melhor. Mas tem uns que não estão nem aí. Se não mamar dá fórmula, não esquenta a cabeça com isso, não. O que tem? Tem importância? Tanto menino usa fórmula. Então, esse olhar também do pediatra, ele é fundamental. Então, quando a gente está recebendo uma gestante no nosso consultório para fazer essa odontologia pré-natal, a gente precisa estar em contato com esse pediatra, né? E fazer ele nos respeite, porque Uhum. enfrenta muito esse problema também. Por causa dessa conversa que a gente teve, desse mundaréu de faculdade de odontologia, formando gente sem capacitação, o odontologista ou dentista, ou o que seja, né? O cirurgião dentista, ele não é respeitado dentro da cadeia de profissionais de saúde. E não é só pelo médico, Uhum. ele não é respeitado pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo, porque ele não sabe nada. Ele sai de capacitação. Estou falando no geral, né? Então, com isso, na hora de você fazer uma conversa, né, você já recebe uma certa animosidade com relação às coisas que você coloca. Então, é importantíssimo que o profissional se capacite para conversar de igual para igual. E que ele fale coisas que o interlocutor dele não estava pensando, para surpreender, falar, opa, esse cara entende do que ele está falando. Eu vou só fazer um parênteses, contar para vocês assim, o que eu normalmente falo muito para os meus alunos, e é algo que eu fiz a vida inteira. Toda vez que eu tenho que referir um paciente para um médico, se é alguém que eu não conheço, porque se eu conheço, ele já me conhece, não tem problema. Mas se é alguém que eu não conheço, eu refiro por escrito e anexo uma série de artigos, de referências a respeito daquilo que eu estou pedindo. Porque aí, quando a pessoa recebe, ela fala, pelo menos esse profissional sabe do que ele está falando, né? Então, Uhum. essa é uma dicasinha que eu deixo aqui para quem está começando ou fica, às vezes, um pouco inseguro de fazer uma referência para um médico ou um outro profissional da área de saúde. Faça por escrito, escreva bem e anexe um ou dois artigos a respeito daquele assunto que você está fazendo essa referência. Uhum. Né? Então, no caso da linguinha, por exemplo, eu acho que é muito interessante. Tem uma literatura vasta. E nós, aqui no Brasil, somos respeitados universalmente, né? Por causa do teste da linguinha, por causa da relevância da Irene Marquesan, né? No cenário internacional. Ela é respeitadíssima. Onde eu vou, todo mundo conhece Irene Marquesan, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque ela leva o nome do Brasil, né, aí para fora de forma assim brilhante. Então, e todo mundo lá fora conhece o teste do pezinho. Eu tenho um amigo muito querido de Israel, ele é um odontopediatra, não sei se vocês conhecem, é o Eyal Boltzer.
ele é um defensor, né, ferrenho do teste e da intervenção assim que for o bebê nasceu, percebeu, não está pondo a linguinha em cima, vai ter que fazer. Inclusive, ele criou um instrumento próprio para fazer de forma bem tranquila a frenectomiazinha, né? Então, assim, ele fala comigo que ele é encantado, que ele queria muito que em outros países isso também fosse algo mais difundido, que ele tem dificuldade em vários lugares onde ele vai, principalmente lá em Israel também, de mostrar para as pessoas, né, a importância desse controle do frio. Então, quando você disse, Paula, eu vou contrapor um pouquinho o que você disse. Você falou, está fazendo demais, está fazendo em excesso. Com relação ao freio da língua, eu vou te falar o seguinte, eu prefiro o excesso do que a falta. Tá? Isso é a minha posição. Se cortar um pouquinho mais, e não era para cortar, e cortou, não vai causar nenhum problema no funcionamento daquela língua, porque você não está cortando inserção muscular, você não está cortando nada. Agora, deixar de cortar vai complicar. A mobilidade da língua vai ficar diferente. O estímulo que essa língua tem que fazer para o palato crescer vai ficar alterado, né? Porque a mobilidade da língua ela é fundamental para o crescimento do palato. A gente tem que lembrar que o osso não tem memória de forma, tá? Então, o osso ele cresce sempre em resposta à solicitação funcional. Principalmente os ossos que a gente chama de ossos irregulares. E aqui a gente tem ossos irregulares. Eles são altamente responsivos à estimulação funcional. Então, se a gente pensar, por exemplo, né, a mandíbula tem um monte de músculo preso a ela, que puxa para cá, a maxila pelo lado de fora. A língua está internamente forçando a mandíbula e presa na mandíbula, mas a língua não está presa na maxila. Ela é o fator preponderante de crescimento transversal da maxila. Se ela não tiver condição de se apoiar no palato como deve, tanto nesse momento inicial da deglutição infantil, quanto depois, quando a gente já passa para uma deglutição mais madura, nos dois momentos existe necessidade do apoio no palato. E esse apoio no palato é fundamental para estimular o crescimento. Ou seja, se essa linguinha não tiver condição de ir ali, nós já vamos começar um processo de crescimento e desenvolvimento com uma Kenzie. Está crescendo, não tem o que eu costumo dizer, da plenitude da função. Eu adoro esse termo. Tá? Tem até uns alunos meus, não sei se a Karina está aí, a Karina Bonaluna, ela fala assim, ela me chama de Paty. Ela falou, Paty, onde eu vejo, eu falo assim, a plenitude da função aí é o que a Patrícia fala. Porque é a nossa busca. O que a gente é a plenitude da função para que a gente tenha a plenitude da forma. Né? Tem uma... Deixa eu ver. Médico indicar corte do freio e não é correto? Se a gente já viu um médico indicando. Mas é igual eu falei. É preferível ele pecar por excesso do que pecar por falta, né? A gente olha e vê se é necessário ou não. Não é tão tranquilo da gente avaliar, né? É isso aí. A gente teve módulo com as alunas de odontopediatria esse final de semana, né, Mari? E a gente falou sobre odontologia para gestantes, que tem uma turma que está iniciando agora, e a gente falou muito de bebês também, né? E a gente até comentou sobre a importância da transição, né, da sucção para mastigação, a introdução dos alimentos, que foi o que a gente comentou na outra live. E entrando no nosso tema principal, né, que o dente não é o centro do universo, porque a gente às vezes fica muito centrado, a importância da língua, da saliva, né, que eu queria que você falasse também, que eu acho que todo mundo esquece. Da importância da saliva, fluxo, né, fluxo salivar, a textura, tudo, né, assim. E é importante também na ortopedia em relação a quando a gente coloca os aparelhos ortopédicos, que é uma mudança, né, em relação à parte salivar também. E eu acho que não tem melhor pessoa para falar sobre isso do que você, assim.
Eu acho que você explica de uma maneira muito clara. Na verdade, a gente tem três glândulas principais e que têm secreções distintas em termos de composição, inclusive, né? Uhum. Composição mais fluida, uma composição mais mucosa, dependendo da necessidade, dependendo da reação, né? E existem reflexos, né? Que acontecem com aumento ou diminuição da salivação. Inclusive, quando você está falando aí de aparelho, é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Assim, o paciente chegou, tirou o aparelho, vem aquela baba grossa, pode saber que ele não está usando o aparelho, né? Uhum. Porque ainda está naquele reflexo de repulsão, onde o cérebro está mandando fabricar bastante saliva e uma saliva mais grossa, que é para expulsar aquele corpo estranho do dente da boca, né? Então, esse processo de fabricação e secreção salivar, ele é todo controlado por centros específicos, né, do sistema nervoso central. Então, as aferências sobem da boca, são elaboradas no sistema nervoso central e vêm de lá as referências para o simpático, para o parasimpático, para poder liberar, né, mais ou menos a saliva e com composição também diferente, né? E quando a gente está falando dessa transição aí que você disse, né, do alimento líquido para o alimento mais sólido, né, que a gente nem fala hoje muito do pastoso, né, sai direto do leite para o sólido. Ou seja, esse processo também é um aprendizado para o cérebro, para saber o tanto de saliva que ele vai secretar. Se você entra com uma dieta muito pastosa, o cérebro entende que ele não tem que secretar muita saliva. Já tá liquefeito. Para que ele vai ficar mandando secretar um monte de saliva ali? Já está aquilo bem ali no deglutido, né? Então, até o processo de secreção salivar, ele fica prejudicado quando a gente não começa a já introduzir volumes, né? Texturas, que a gente falou da outra vez. Isso vai influenciar assim, diretamente na composição e no volume de secreção salivar, sem dúvida nenhuma. Muito legal isso, né, Mari? A gente não para pensar. E às vezes a gente tem um olhar muito, um enfoque muito odontopediátrico no sentido de lesões de cárie, né? E não pensa em todo esse contexto, né? Mas acho que a gente tem que começar a abrir a cabeça em relação a tudo, né? Essa abordagem mais integral mesmo. Sim, sem dúvida. eu tô aprendendo um monte. Tô quietinha até. Ó, deixa eu... Ela tá quietinha prestando atenção. O professor Sérgio mandou um comentário. Ó, a saliva, inclusive, acelera ou diminui o movimento mandibular. Porque você tem... Quanto mais saliva você tiver, você vai ter que deglutir mais. Uhum. E a deglutição, né, ela é uma das funções da boca que vão fazer estímulos funcionais de crescimento. Quantas vezes por noite que a gente deglute? Por dia que a gente deglute a saliva? Zilhões, né? Então, o processo de deglutição em si, ele é o estímulo funcional fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequado, né? Nós tivemos mais uma pergunta da doutora Carla, um pouco voltando no tema. Inclusive eu esqueci de falar no começo da live, mas se alguém quiser deixar a pergunta, é só mandar no balãozinho com a interrogação aqui embaixo, que eu vou colocando na tela para a professora Patrícia responder. E aí a doutora Carla falou, o médico indicando o corte do freio, bebê já com mamadeira e chupeta, faz a cirurgia? Sim, claro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato do bebê estar com chupeta e mamadeira é uma questão deletéria. Se a gente não melhorar a língua, vai piorar tudo ainda, né? Tem que orientar para a remoção dos hábitos deletérios e, é óbvio, fazer a frenectomia sempre. Se ela está indicada, tem que ser feito, porque se a língua não funcionar adequadamente, a gente vai ter um prejuízo do crescimento e desenvolvimento, com certeza. A ortopedia funcional dos maxilares, ela
usa como uma das forças principais dela a mudança de postura da língua e da mandíbula. Porque na medida que... Vamos ver se eu consigo explicar para quem está me ouvindo e não tem muito essa noção. Imagina o seguinte, vamos fazer o seguinte, todo mundo põe a língua no palato e engole forçando o palato. Dá para perceber quanto de musculatura que foi envolvida além da língua? Foi só a língua. Então, foi a língua, que é relevante demais, foram os músculos supra e infraóideos, ok? Foi o bucinador, foi o masseter que segurou, enfim, os músculos da mastigação, os músculos da mímica, os supra e infraóideos, todos estiveram ativados no momento que eu fiz isso. Forcei a língua contra o palato. Ok? Então, isso que as pessoas precisam entender. O funcionamento adequado dessa língua vai fazer com que a gente tenha os estímulos funcionais otimizados para que o crescimento se processe de forma correta. A Rita Tavares, não sei se vocês conhecem ela é nossa amiga de Portugal e que escreveu aquele livro, escreveu não, traduziu o livro do Buteyko, Adenoide Sem Cirurgia. Não sei se vocês já leram esse livro. Já leram? Não, ainda não. Não. Ela tem a formação dela, ela é dentista, ortopedista funcional e tem a formação dela na linha do Buteyko, que é um russo, né? Na verdade ele é ucraniano, agora ficou esse negócio, na época era tudo misturado, mas ele desenvolveu uma série de exercícios para que a gente melhore o padrão respiratório, que é outra condição fundamental para o crescimento se processar de forma correta. E aí ela fala, né, que o melhor expansor que existe é a língua funcionando no céu da boca e o melhor alinhador que existe é os músculos periorais funcionando adequadamente. É isso que as pessoas precisam entender, tá? Quem guia tudo é o tecido mole. Vou repetir de novo, né? Osso não tem memória de forma. Dente não tem memória de posição. Não tem. Isso vai acontecer à medida que o crescimento vai se processando. Tanto que, quando a gente está trabalhando com uma intervenção ortopédica funcional e você dá um estímulo de crescimento nessa região e os incisivos se alinham porque a base remodelou, não porque você forçou o dente, porque a ortopedia não força dente. A base remodelou, o dente foi para a posição de forma passiva. Não existe necessidade de nenhuma contenção. Ortopedia funcional, aquela contenção 3-3, que é tão... Gente, eu abomino aquilo, porque eu sou da fisiologia. Se dente fosse para ficar ferulizado, ele nascia ferulizado. Então, eu não consigo conceber, com todo o respeito que eu tenho com os colegas que usam. Eu também sou ortopedista, então me sinto à vontade para estar falando isso. Mas, a partir do momento que você estuda fisiologia a fundo, e é a minha área, você não pode aceitar que um dente fique ferulizado para o resto da vida. Aquilo mais é assim. Porque vai roçando, 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 nesse movimento normal de mastigação, de deglutição, onde você toca os dentes. Então, é extremamente importante que a gente compreenda isso. Então, se você faz um alinhamento, porque você trabalhou a base, você... Mari. Caiu tudo aqui. Caiu. Deixa eu virar a câmera. Eu acho que tem que pedir para ela entrar de novo. Eu vou mandar mensagem. O meu não estava travado. O seu não estava travado? Não, a gente estava falando normal. Mas aí as pessoas começaram a colocar mensagem, aí que eu vi. Não, e aqui eu travei, e aí eu tive que fechar tudo e abrir de novo. Não teve volta, não. Ele ficou reconectando. Ficou reconectando sem parar o seu. Mas ele caiu de vez, ele não consegui voltar para a mesma. Porque senão eu tinha voltado. Eu tentei, ela entrou. Ela entrou na live. Eu já tentei ela aqui, daqui a pouco ela aparece.
Mas tudo bem, né? Até que tava demorando pra Nossa, acontecer, porque é, acho que nunca aconteceu isso de cair na metade. não, nunca aconteceu. Mas assim, eu tô aqui assim, nossa, tanta live que a gente vai aprendendo tanta coisa, né? E às vezes a gente vê que é assim, ai, tanta coisa pra gente aprender, a gente não sabe nada, não é? Eu perdi uma parte do assunto, porque travou, tava tão interessante. Ai, É, ela tá aqui. tava muito legal. É, Ela não pediu pra entrar, ela já tá na ela sala pediu, já. mas ela apareceu aqui pra mim que ela não pôde participar. Eu convidei de novo. Vamos ver se Aham. aí agora. Agora deu certo. Caiu, mas a gente volta. É, foi um monstro. Ai, pois é. Eu estava aqui falando para a Mari, assim, quanto mais a gente estuda, a gente vê que precisa estudar mais, né? Porque a tendência é a gente viver na superficialidade das coisas e não pode, né? É complicado, Paula, eu estou né? escrevendo, né? E eu vou ter que te falar o seguinte: quanto mais eu escrevo, mais eu vejo que eu não sei nada. Nossa, e se você não sabe o que que sobra para nós? Sabe o que que eu achei no domingo? Eu tava arrumando meu armário e achei uma apostila que você deu no curso que eu fiz com você em 2000, Ah, de análise de Petrovic. aham. Tá inteirinha até hoje, toda anotada, né, das aulas, tudo. Mas eu falei, olha só que achado, vou guardar para sempre. Eu posso contar de tanto de análise de Petrovic depois daquilo. Mas Pois tanto é, então, mas é relíquia, essa é relíquia. Tá guardado. é a minha, é a minha paixão. Assim, eu aprendi É, tudo que o Petrovic fez foi embasado em ciência de base, que é a minha área. sim. Vários, Aham. vários dos experimentos que ele usou, eu também usei durante o meu doutorado e tal. Então, Uhum. lógico que assim, com algumas características melhoradas, porque a ciência evolui, mas eu consigo entender perfeitamente o raciocínio dele. Então, quanto mais eu vejo a análise e como ela foi criada, mais apaixonada eu fico. Eu sou Uhum. a Petrovic. Assim, a gente sabe que como se diz, né, no mundo real, que a gente gostaria que tivesse essa integração entre os profissionais, né, viver a transdisciplinaridade na essência, que é o que a gente sempre prega e luta para que aconteça, nem sempre acontece. Às vezes a gente recebe alguns pacientes que já estão fazendo algum tratamento com uma fonoaudióloga, por exemplo, que às vezes não aplicou tanto o princípio de forma, a função faz a forma faz a função. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Quando a fonoaudióloga é necessária sempre, mas qual é o momento? O que que Vou, você me fala? vou dar um exemplo bem simples para quem está nos ouvindo. Uhum. Por exemplo, que a gente estava falando de língua. Beleza, a fono vai trabalhar a língua. Mas o palato está desse tamanhozinho. Sim, pois é, não tem forma. A língua na posição correta, É. se não passo para essa língua. Então, Uhum. consenso. Existem situações onde a gente entra junto com a fono, existem Uhum. onde nós entramos primeiro, existem situações onde a fono entra primeiro. Cada caso é um caso. Eu insisto Uhum. muito também, sabe, Mariana, que não existe receita de bolo, gente. É, protocolo individualizado. Não Uhum. é? É cada. Uhum. Isso é uma característica da ortopedia funcional dos maxilares. Uhum. Individualizado. Cada criança é uma criança, é um adulto, com características distintas. E a gente tem que fazer essa avaliação global para definir qual vai ser a sequência de tratamento. Apesar de que é Uhum. uma coisa que sempre deve nos nortear. Uhum. Uma oclusopatia instalada, os problemas transversais, eles são prioritários. Uhum. Resolver o transversal. Depois você Uhum. pensa no vertical e no sagital, que às vezes podem ser resolvidos juntos, outras vezes não. Mas se eu não Uhum. resolver o transversal, eu não consigo trabalhar o resto. Se eu não resolvo o transversal, não tenho espaço para a língua, eu não tenho como trabalhar a musculatura perioral, eu preciso resolver o transversal de alguma forma, e depois eu passo
passo para outros passos, né? Uhum. Se transversal não está com problema, bom, aí eu já posso dar um passo à frente e resolver outras questões, né? Então, é sempre bom senso, né? Sempre bom senso. Nós E temos que... voltando um pouco no que você falou da receita de bolo, professora, eu concordo e eu acho assim, é por isso que a gente tem que ter consciência, né? Acho que consciência é a palavra, do que a gente está fazendo, do motivo da gente estar fazendo aquilo, né? Então, associar muito sempre com, olha, eu vou fazer, eu vou tomar tal medida, a fono vai precisar tomar tal medida para obter esse resultado. Então, ter essa consciência, né? É muito fácil a gente, eu falo a gente como professora, né? Pegar, dar uma aula e escrever um passo a passo. Só que não vai funcionar, né? A gente precisa conscientizar, eu acho, precisa ter essa consciência de que a gente precisa saber o motivo da gente estar fazendo aquilo, né? E para que servem as coisas, né? Então, eu acho que individualizar é muito importante. A partir do momento que a gente entende lá na base, né? Os motivos, os porquês, o que cada coisa vai ter de consequência, né? A importância de cada função, de cada músculo. A partir do momento que a gente entende isso, eu acho que a gente consegue entregar um resultado melhor, inclusive a longo prazo melhor, né, para o paciente. Então, acho que isso é muito, muito importante. Só quis frisar isso bem, porque eu acho isso assim. E a gente cai de novo naquela mesma questão. Como a formação da maioria dos nossos jovens está muito ruim, eles são pegos depois nesses cursinhos meia boca que entregam de receita de bolo e eles acham que estão galgando um degrau a mais no processo, só que os problemas vêm. E Sim, quando a pessoa não sabe resolver. é verdade. Então, isso que você falou, Mariana, essa capacitação de base é tão difícil às vezes você fazer o aluno entender que aquilo é importante. Porque Uhum. ele quer passar direto para a ação. Ele quer já passar direto à receita do aparelho. Para mordida profunda, professora, o que você quer o que você acha que eu tenho que receitar para mordida profunda? Né? Assim, é o tipo da coisa que eu nunca falo. Né? É o Sim. imediatismo, né? Mas eu É. acho também que os bons profissionais, a partir do momento que você tem esse amadurecimento profissional, né, você enxerga a necessidade disso, porque assim, não tem como você entregar bons tratamentos, bons prognósticos, uma qualidade, né, para os pacientes sem isso. Então, eu concordo. Mas você concorda comigo que nós somos privilegiados, né, por ter essa visão? Que a grande maioria não tem, e essa que é a minha grande preocupação. Porque hoje eu tenho 43 anos de graduação. Então, assim, eu Uhum. trajetória aí na odontologia ao longo desses anos todos e vi a odontologia só cair. Só cair, É. né? Então, isso que é a minha dor maior hoje é essa, sabe? Porque Uhum. é óbvio que eu fico muito realizada, por exemplo, que eu tenho lá a minha comunidade, que vocês sabem, né? Que é uma plataforma de imersão profunda. Amanhã, por exemplo, é dia de encontro da comunidade. A gente trabalha a fundo tudo quanto é assunto, muito intensamente, tudo. Mas eu tenho 200 pessoas, 200 e alguma lá. O que são 200 pessoas? Que tem gente de vários países e alguns colegas daqui. O que são 200 pessoas? A grande maioria das pessoas não está preocupada em entender o porquê. Está querendo ir direto para a receita de bolo. E isso me dói demais, sabe? É. E eu não vejo, tem hora que assim, eu não vejo um horizonte no fim do túnel. Ai, não fala isso, eu tenho esperança. Não, eu não vejo a curto, a não ser que a gente pudesse ter uma penetração. Por exemplo, eu sei que toda vez que eu tiver a oportunidade de falar para um grupo
de alunos jovens, né? Vamos dizer, pelo menos uma metade eu sensibilizo. Eu tenho essa consciência e eu sei que eu consigo, porque eu falo de um jeito que eles vão conseguir entender, tá? Mas 50% vai, bobagem, não vou mexer com isso não. Vou fazer harmonização facial e ganhar dinheiro. Só que é o grande problema, né? E eu acho assim que a gente vai se deparar cada vez mais com novos desafios, né? Semana passada eu participei de uma live com a professora Camila sobre o tema era a importância do primeiro molar permanente, né? Assim, parece até meio contraponto, né? Focar num elemento dentário, mas eu até coloquei uma questão que a gente pensar sobre o primeiro molar acaba sendo uma questão de sustentabilidade. Brinquei com ela que parece até meio causa ecológica, do tipo, vamos salvar as baleias, né? Mas, assim, a preocupação diante disso é em relação aos desafios que a gente tem enfrentado na odontopediatria com os defeitos de esmalte, defeitos que às vezes são estruturais, que causam extremas sensibilidades, que às vezes levam o paciente a uma endodontia precoce ou até a perda desse elemento dentário, né? Que eu acredito que vai ser um desafio novo para a ortopedia também, assim, em relação à perda de dimensão vertical do paciente, inclinações dentárias, né? Então, assim, a gente tem que estar firme nas bases, porque vem coisa por aí, né? Pra gente. E isso aí que você falou, eu acho que não vai contra de jeito nenhum. Porque quando a gente fala que o dente não é o centro do universo, não é que a gente não tem que ter atenção ao dente, a gente tem que ter. Sim. Quer ver uma coisa que eu sempre pergunto para os alunos? Eu pergunto assim, escuta, me fala uma coisa, o que é um ligamento? Aí as pessoas falam uma coisa, outra pessoa. O ligamento não é uma coisa que limita o movimento? Todo ligamento tem o objetivo de limitar o movimento. Então, se eu abro o braço assim, ele não roda mais, porque tem um ligamento aqui que está travando, tá certo? Tá. Existe um ligamento que limita o movimento protrusivo? Aí a pessoa pensa, os alunos pensam, sim. Existe ligamento que limita a abertura? Sim. Existe ligamento que limita a lateralidade? Sim. Existe ligamento que limita a retrusão? Sim. E existe ligamento que limita o fechamento? Não. Quem limita o fechamento são os dentes posteriores. Sim. Então, se você tem algum problema nos dentes posteriores, é como se você tivesse um ligamento laceado. Então, uma perda de dimensão vertical, ou se você tem uma perda precoce de dente, ou se você tem uma má posição na região posterior, você não tem um ligamento que limite o fechamento de forma adequada e a conformação muscular vai estar toda alterada e, consequentemente, o funcionamento da articulação temporomandibular. É óbvio. Então, não é que a gente não tem que prestar atenção no dente. Nós temos que prestar, mas nós temos que prestar atenção no dente entendendo que ele não é o centro. Ele é o sujeito ali de uma série de situações, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? É verdade. A Paula falou, é que o dente está no contexto, é isso mesmo. Teve um outro, ai meu Deus, não consigo mais. Teve um outro comentário aqui também que eu achei interessante. A odontopediatria tem que saber encaminhar o mais cedo possível as crianças e não reter ou esperar a troca da dentição. Essa fase ficou no passado. E agora, qual é a odontopediatria se capacitar na ortopedia funcional? Sim. A gente tem que estar junto. É verdade. Mesmo que não realize, mas que saiba diagnosticar, encaminhar, e encaminhar da forma que você falou aí, com referências bibliográficas, né, com embasamento científico, para mostrar que aquilo realmente é necessário, né? Exatamente. Eu achei muito legal essa ideia dos artigos. Eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Quando você começou a falar, eu pensei que você mandaria o currículo. Não. Eu não ia sugerir isso, porque os alunos iam ficar... Mas os artigos funcionam. Eu vivo isso muito na questão da disfunção temporomandibular, quando eu recebo, por exemplo, pacientes que estão fazendo uso de medicamentos que são potenciadores de bruxismo.
Então, Uhum. a classe de antidepressivo, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles são potenciadores de bruxismo. Aí chega o paciente para mim para tratar uma dor, uma disfunção e tal. Está usando algum medicamento? Sim. Estou usando citalopram 2 vezes ao dia. Vai ter que dar uma mudada nisso. Mas Uhum. como é que eu vou escrever para o psiquiatra do cidadão e pedir para ele mudar? Eu vou escrever explicando para ele, mandando os artigos, dizendo esse paciente está num quadro de dor significativo por hiperfunção muscular e esse medicamento, ele aumenta a função muscular. Então, eu estou solicitando se você pode mudar, baseado nisso, nisso, mando lá os artigos, quer dizer, e nesses casos, eu ainda mando assim, caso não seja possível mudar, eu sugiro que incremente com o uso desse, porque existem medicamentos que podem ser associados, né? Como eu sei, aí eu já mando também a sugestão, mas com o artigo. Não sou eu, dentista, que estou querendo sugerir para o psiquiatra. Uhum. É a literatura, né, que está aí para nós. Então, essa é uma outra questão. As pessoas não têm hábito de ler artigo científico, não têm hábito de procurar, né, Se novidades. tivesse no Facebook, lia. Tá certo? Não, o pior que nem é assim, porque eu tinha um quadro que eu fazia, lembra, no Instagram, que eu desisti, que era de uma interpretação rápida de artigos, É sabe? verdade, é E até verdade. disso as pessoas tinham preguiça. As alunas tinham preguiça de assistir até isso, que eu resumia em menos de 2 minutos o artigo. Pois é. Se você quiser colocar 2 frases, é capaz de ler. Talvez a pessoa lê uma frase, a outra fica batida. É sempre assim, né? No Stories, então, a primeira frase é lida, a outra já não vai. As A gente pessoas não tá. conseguem mais fixar, né, numa coisa assim, não concentrar. É muito, muito louco Mas esse a mundo, gente tem né? esperança, né, Mari? A gente está desenvolvendo um trabalho junto com o professor William Pirola, ele é de Goiatuba, mas ele também é da Unifep de Barretos, que chama Clipcast, que é clínica e pesquisa. Então, são podcasts, aí cada semana é um convidado, assim, coautor ou autor principal de um artigo, né? E a gente discute sobre aquele artigo, assim, bem rapidinho, coisa de 20, 30 minutos, trazendo a vivência desse artigo para a vida clínica, né, do cirurgião dentista, para ter essa contextualização, né, e mostrar que a ciência não está tão longe da nossa prática, assim, que a gente pode agregar as duas coisas e fazer uma trilha mais certeira, né, em termos de atendimento e tudo mais. Aí nós vamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Você faz, vai vendo, Sim, faz tanto, é, fazem, e a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, tentando. Mas não é fácil, não. Você vê que não sei se vocês viram que eu estou fazendo um desafio de 21 dias para as pessoas acessarem o meu YouTube. Vocês viram que eu estou fazendo não vi não. todo dia eu ponho lá um link para a minha página do YouTube para as pessoas assistirem um assunto específico que tem onde eu estou falando para leigos, não Uhum. profissionais, mas de uma forma que um leigo também possa ouvir. Por quê? É exatamente para tentar chegar, né, no interlocutor, porque fica tudo muito desfocado. Então, aqui está a ciência e aqui está a prática clínica. Não, elas têm que estar ligadas, e elas estão, mas as pessoas não conseguem fazer isso. Então, a gente vai fazendo esse nosso trabalho Sim. aí, vamos tentando ver o que a gente consegue, né? Sabe o que eu queria te pedir para você falar rapidinho, que eu acho que você explica de uma maneira muito assim, um entendimento, uma maneira muito didática, sobre a postura do respirador bucal, né? Porque às vezes a gente tem que contextualizar também para essa parte, né? De como. Queria que você falasse um pouquinho. Eu sempre gosto de falar dos meus colegas que estão, né, sempre trabalhando em outras áreas, então vou falar de novo da Karina Bonalume, que ela está desenvolvendo a dissertação de mestrado dela agora, trabalhando com postura corporal, não especificamente de respirador bucal, mas mais voltado para oclusopatias e a influência, né, na postura corporal. Então, acho que vale a pena depois seguir o Instagram dela, quem está nos ouvindo aí, o trabalho dela é fantástico.
tá? Karina Bonaluna. Vale a pena. Ela é odontopediatra, colega de vocês e tal. Fera. Mas, enfim. Vamos pensar o seguinte. O que foi feito para respirar? É o nariz. Uhum. Eu vou ficar de lado aqui, ó. Então, quando a gente puxa o ar pelo nariz, o ar tem que entrar aqui e fazer uma curvatura aqui, tá certo? Essa é a trajetória do ar. Ok. Quando esse ar entra por aqui e o indivíduo está com o lábio selado, ok? Selado. Esse ar entrando por aqui, ele vai fazer um vácuo dentro da boca. Nos espaços virtuais que nós temos, sobre a língua, no vestíbulo, né? Que são chamados os espaços de Donders. Esse vácuo formado nesses espaços de Donders ajuda a manutenção da mandíbula na postura adequada dela. Faz um vácuo e a mandíbula fica numa postura mais adequada. Uhum. A postura mandibular, ela é um dos pontos fundamentais no estabelecimento da postura corporal, tá? Então, a postura mandibular, ela é um dos grandes mandadores de aferências para o sistema nervoso central, para que ele elabore tudo e estabeleça a postura corporal. Aí a gente está falando de vários receptores que a gente tem dentro da boca, né? Nos fusos neuromusculares, na articulação e no ligamento periodontal. São receptores fundamentais para estabelecer a postura mandibular e, consequentemente, a postura corporal. Beleza. Se eu tenho um indivíduo que é respirador bucal, então vamos lá. Lembrando sempre que a linha bipupilar tem que ficar paralela ao solo. Então, ó, o indivíduo, para respirar pela boca, ele tem que levantar um pouquinho assim, ó. Para o ar, ele vai fazer uma abertura aqui e levantar um pouquinho. Por quê? Porque se o ar entrar aqui, ó, ele estava entrando aqui fazendo uma curvatura aberta. Agora ele vai entrar aqui e fazer um ângulo de menos de 90 graus. Não tem jeito. Precisa ampliar esse ângulo. Então, em teoria, a pessoa, para respirar pela boca, ela teria que fazer isso. Mas ninguém fica com a cabeça desse jeito, com a linha bipupilar apontando para lá. A linha bipupilar tem que apontar paralela ao solo. Então, aí a pessoa faz isso. A boca está aberta. Uhum. O ombro veio para frente. Se o ombro veio para frente, não vai dar para vocês verem aqui que eu não estou em pé, mas se o ombro veio para frente, o quadril vai compensar, a barriga vai estufar, né? Então, a escápula fica alada, o ombro vem para frente, a barriga estufa e a perna dobra. Ou seja, toda a postura corporal foi alterada por causa de uma mudança de entrada de ar. Era para por aqui. Começou a entrar por aqui, descompensou tudo. Além do que, a musculatura vai trabalhar muito mais, porque não tem o vácuo. Então, a gente vai ter que ter a musculatura que sustenta a mandíbula trabalhando o tempo todo muito mais. O que leva as cadeias musculares a ficarem também descompensadas. Porque as cadeias musculares, nós são todas conectadas. Né? Se a gente começasse aqui, por exemplo, a falar de fáscia, tem muita gente aí que ia ficar assim, ó, nunca vi falar nisso. Tem uma rede de conexão na fáscia do corpo inteiro. Existe uma célula que chama telócito, que ela interliga, né? Ela é uma célula componente da fáscia e ela interliga desde o ponto do pé ao topo da cabeça. É uma rede de células que faz essa malha. Então, o que acontece aqui interfere no pé e vice-versa. Não tem jeito da gente compartimentalizar o ser humano. Né? A medicina nossa ela é muito assim. A medicina oriental, não. Né? Mas a medicina nossa ela é muito compartimentalizada. E não pode, porque a gente é todo unido. Então, respirou pela boca, descompensou a postura toda. E vai haver, né, as, entre aspas, compensações para que a pessoa continue ereta, continue caminhando, né? Senão ela ia cair. Então, tudo vai ter que ser adaptado para que ela continue ereta. É muito complexo. Respirar pela boca
é a mais relevante ação preventiva que a gente pode promover para o nosso bebê. Então, Uhum. a lavagem nasal, né? Sim, é verdade, que você tinha comentado na outra live. A lavagem Pois nasal é. é fundamental para essa respiração acontecer O, logo. o tempo da live passa muito depressa, mas assim, toda vez que eu escuto você falar, minha admiração só aumenta, assim, não só pelo aprendizado, mas pela paixão com que você fala sobre tudo, sabe? Que a gente consegue captar muito isso nas suas palavras, no seu olhar. O corpo fala, né? Tá tudo conectado. E dá para ver, assim, que você tem muita paixão pelo que você faz. E ensina com paixão também. Então não tem jeito de não admirar. Eu quero te agradecer demais, viu? Mas, de novo, o Muito convite. Querem, nós estamos aqui para conversar. Afinal de contas, Aham, nosso trabalho de formiguinha aí. Eu só pedi sim. licença para fazer um comercial, pode? claro, fica à Pode, vontade. fica à vontade. Para aqueles que querem, né, se aprofundar no conhecimento, mas é aprofundar mesmo. Então, fica sempre o meu convite aqui para vir fazer parte da comunidade OFM, que é a menina dos meus olhos, né? A gente não tem muitas vagas, não. Tem pouquinhas vagas, mas quem tiver esse interesse, vai ser uma honra receber lá. E outra coisa, quem quiser realmente se tornar um especialista em OFM, aqui em Belo Horizonte, nós estamos oferecendo no IES, Instituto de Ensino Superior, um curso de especialização que vai abrir. Eu, Orlando Santiago e o Marcelo Matheus vamos estar coordenando o curso de especialização em ortopedia funcional. Então fica aqui o convite para quem quiser ir fundo, tem as duas opções aí, tá bom? Obrigada por me permitir fazer essa propaganda aqui, mas Obrigada. Imagina. Alguém vai perguntar quanto tempo é o curso? Quantos meses o curso de especialização? são 2 anos e meio, né? Então são 30 meses. Uhum, Tá legal. certo. Tá bom. É isso, muito obrigada para todos que assistiram, que acompanharam, não só essa, como a live anterior. Elas vão ficar no YouTube, né? O link vai ser postado aqui nas nossas redes sociais. E muito obrigada novamente, professora Patrícia, foi uma honra. E é muito gostoso de ouvir falar, né? A gente aprende muito, eu que não sou ortopedista, aprendi muito, né? Então é realmente uma honra, um privilégio estar aqui. E obrigada a todos, gente. Nos sigam, nós Mas temos ó, live. só fazer uma fofoca, Mari. A Mari está aprendendo muito sobre ortopedia, ficando muito encantada, que ela participou com o professor Tersaroli, de alguns encontros que ele fez no Instagram sobre a tomografia, né, desmistificando a parte de tomografia, porque ela é da parte da imaginologia também. E ela foi estudar algumas coisas de ortopedia, Foi mesmo. porque Ó, eu até cedi alguns materiais para ela, tem referenciei, todos os né? livros da Paula É, emprestados. e ela já está ficando bem encantada. Não, e a pessoa, o odontopediatra que falou que nunca ia fazer ortopedia funcional, né? Tá vendo como que são as coisas? Mas é fascinante. Vou te falar o seguinte: quem realmente começa a estudar ortopedia funcional se fascina, não tem jeito, porque ela Uhum. é linda demais, porque ela é a essência da fisiologia, né? Então é muito Não tem como separar, né? Na realidade é essa a questão. já, A gente pode não fazer, mas não tem como separar uma coisa da outra, do ponto já de tá aí falando ó, que a ortopedia funcional é irmã gêmea da odontopediatria e é. É É verdade. verdade, é verdade. E eu contei da minha apostila de relíquia, que você falou que nem é mais a mesma, né? Porque as coisas vão mudando, mas o seu encantamento só aumenta, né? Porque te conheci mais de 20 anos atrás, falando de ortopedia, né? E o seu jeito encantado de ver a ortopedia brilha cada vez mais. Isso é muito bom. Deus conserve sempre. Muito obrigada por tudo, viu? Pela sua colaboração de conhecimento com a ortopedia, para o nosso engrandecimento também, assim, que gosta de estudar, de te acompanhar, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Beijo a todos. Um É isso, beijo, viu? pessoal. Boa noite. Um beijo, até a próxima. Até. Obrigada.